Por que você não aumenta a tela? Mas cadê? Como é que começa isso? Doutor. É a Mariana que está falando. Espera mais 4 minutos para começar. As pessoas estão entrando. Tua mãozinha está aparecendo aqui. Eu vou sair daqui. Tem tela para compartilhar, né? Responde que sim. Já ensina. Eu sei como é que compartilha. Ela não está conseguindo entrar no webinar. Em vídeo não. Mas você está atrapalhando, bem. Peraí, tem gente que não está conseguindo entrar. Como tem gente por login que se perguntou isso? Sil, Você tem que ficar em share screen. eu sei, Eu sei. O vídeo não é muito chato. a mãozinha está bem no meio da tela. Assim. Eu vou sair. Né? Não, é só pôr a mão um pouquinho para trás. Não, eu vou sair. Boa noite.
Nós estamos começando, então, esse webinário, no qual eu queria discutir um pouquinho com vocês, dar um pouquinho da minha experiência e dividir algumas dúvidas que eu tenho tido recentemente com relação ao uso de medicamentos no transtorno do espectro do autismo. Antes de entrar diretamente nesse aspecto, acho que a gente tem que pensar um pouquinho em algumas coisas que estão acontecendo e que fazem com que o assunto que eu trouxe à baila hoje seja importante de ser discutido o mais amplamente possível. Em primeiro lugar, a gente está tendo um aumento exponencial de suspeitas de diagnóstico de transtorno do espectro do autismo em crianças cada vez mais jovens e num momento que a gente atravessa problemas tão importantes do ponto de vista de isolamento social, etc., que a gente começa a ter dúvidas frente a uma criança de alguns meses de idade com sinais sugestivos de um TEA, se realmente a gente está frente a uma criança com uma suspeita de TEA, ou se a gente está frente ao que a gente poderia chamar de filhos da pandemia. Crianças pequenas, algumas que nasceram já durante o isolamento social, pais em home office, levando uma vida absolutamente diferente do que viviam até então, crianças que passaram horas, se não dias inteiros, na frente de telas, televisão, celular, etc., e que agora atrasam para falar, não conseguem se socializar de uma forma adequada, e, obviamente, uma vez que se sabe que o autismo é bastante comum, essa é uma suspeita que frequentemente é levantada pelos próprios pais ou por médicos dessa criança. Em vários desses casos, a gente não tem como decidir se realmente é um quadro ambiental desencadeado por falta de estímulos no momento adequado, ou se a gente está frente a um indivíduo com probabilidade de ser um TEA. A minha conduta tem sido explicar isso para os pais e tentar ter uma conduta que é, em caso de dúvida, trate a criança como se fosse necessário. Me parece muito mais importante você não perder uma época adequada para iniciar um tratamento adequado do que ficar esperando para ver o que vai suceder e ter que tomar uma atitude mais tarde, tendo perdido um período muito importante de tratamento. Paralelamente a isso, a gente tem uma outra situação que é: nunca houve tanto diagnóstico de doença mental no mundo quanto agora. E, ao mesmo tempo, nunca houve, por parte dos laboratórios que trabalham com psicofármacos, tanto desenvolvimento de medicamentos destinados, teoricamente, a atender a esse crescente número de pessoas que eventualmente necessitam. Então, se você pensa em tudo isso ao mesmo tempo, a gente que lida com crianças com TEA ou com suspeita de, tem que ser mais cuidadoso do que até então, no sentido da utilização de medicamentos, uma vez que praticamente nenhum dos medicamentos que estão à nossa disposição hoje são totalmente destituídos da possibilidade de efeitos colaterais. Eu vou começar a mostrar algumas lâminas para vocês. Espero que esteja compartilhado, né? Eu não tenho aqui o retorno, mas eu imagino que esteja compartilhando a tela com vocês. O que eu gostaria de discutir agora, ficando mais preso ao assunto da nossa conversa de hoje. Está compartilhado aí.
Não está compartilhada? Não, vai seguindo aí pelo Zoom. Mas ela não está me mandando nada aqui. Não está compartilhando a minha tela ainda? Não? Se você quiser mandar, leva o celular e ver as mensagens. Mas como que eu vou mandar para eles? Exato, né? Então eu vou... Um minutinho, eu vou tentar te mandar pelo WhatsApp. Como que manda, Silvana? Você vai no teu WhatsApp, e anexa o arquivo. Então, mas não está aqui. Ó. Entra no WhatsApp do computador. Entrei. Vai lá no glossário e anexa... Aonde? No WhatsApp webinar. Eu já estou aqui. Agora anexa o arquivo. Manda. Mas onde é que eu vou achar esse arquivo? Um minutinho só, estou tentando mandar pelo WhatsApp. Não consigo. Não tem importância. Eu vou usar a tela para não comprometer a exposição e vou conversando sem a tela. A tela não é absolutamente importante. Então, o que a gente vai discutir com vocês? Do ponto de vista dos medicamentos que existem hoje, quando, quais e até quando utilizar, se for o caso. A primeira coisa que deve ficar clara para todo mundo é que não existe medicamento específico para o tratamento de TEA. Ainda nós não temos nenhuma droga que atue diretamente na causa básica dessa condição e que possa mudar os sinais e sintomas básicos que caracterizam. O que nós temos são medicamentos que podem ser usados e devem, quando necessários, para tratar eventuais problemas que podem estar presentes ao lado dos sinais fundamentais do quadro. Irritabilidade, hiperatividade, quadros de ansiedade muito exacerbadas, agressividade, tanto alto quanto hétero, dirigidas, distúrbios do sono, extremamente frequentes dessa população. Estima-se que até 50% a 60% desses indivíduos tenham algum problema de sono, e comorbidades como a epilepsia, por exemplo, em que eu tenho que tratar esse indivíduo do ponto de vista da crise epilética que ele tem, tomando muito cuidado para utilizar medicamentos que, embora possam ser altamente efetivos no tratamento da epilepsia, podem agravar sobremaneira os problemas referentes ao autismo propriamente dito. Uma outra coisa que tem que ficar clara: nem toda pessoa que tem TEA, que tenha um certo grau de irritabilidade, de hiperatividade, de ansiedade, obrigatoriamente deverá tomar algum tipo de medicamento. Isso tanto vale para indivíduos da população típica,
como para indivíduos com TEA. Eu diria que o medicamento não deve ser sempre a primeira instância. Na minha opinião, ele deve ser sempre a última instância a ser considerada, levando em conta exatamente o que eu já mencionei anteriormente. A gente não tem muita certeza do tipo de problema que esse medicamento pode trazer como efeito colateral. Eu diria que não há medicamento alopático totalmente desprovido dessa possibilidade. Portanto, deve-se usar com extremo critério. Os remédios que se usavam mais antigamente e que eu acho que ainda devem ser utilizados, eventualmente, são os mais velhos que me ouviram, talvez lembrem dos nomes: a nortriptilina, a clopramida, que eram medicamentos antidepressivos muito utilizados há algumas décadas atrás. Outros medicamentos que foram usados e que ainda têm lugar no nosso arsenal medicamentoso, eventualmente, é o haloperidol. Vocês devem lembrar, pelo menos alguns de vocês, do Aldol, que é o nome farmacêutico pelo qual você encontra essa medicação no Brasil. A loxapina, que é um medicamento que não está disponível entre nós mais. A pimosida, que é o ORAP, e o neuleptil, que é a pericilazida, que são medicamentos muito antigos, muitos dos quais podem ter efeitos colaterais importantes, mas, curiosamente, casos que, eventualmente, por uma razão ou outra, não respondem adequadamente quando a gente utiliza medicamentos mais novos, podem, eventualmente, responder bem aos mais antigos. Porém, a gente tem que levar em consideração que esses medicamentos, neuleptil, haloperidol, pimosida, não são remedinhos, são antipsicóticos com efeitos abrangentes sobre vários sistemas do organismo, não devem ser utilizados de uma maneira muito ampla, e eu tenho visto, lamentavelmente, o uso desses medicamentos para crianças pequenas para tentar resolver problemas de sono, o que, na minha opinião, é um absurdo. Você tem outras formas de tentar resolver o problema de sono de crianças sem que eu tenha que colocá-las sob o risco desses medicamentos que são extremamente potentes do ponto de vista de efeitos psicoativos que eles podem determinar. Então, esses medicamentos que são de gerações anteriores têm sido cada vez menos utilizados porque a gente tem agora medicamentos mais novos que, teoricamente, deveriam ter menos efeito colateral, mas, por outro lado, sofrem do problema de que você ainda não tem muito tempo de uso para ter certeza do que vai acontecer. Naltrexone, outro medicamento antigo que foi utilizado por algum tempo, o nome comercial é o Hevia. Esse medicamento foi usado porque alguns trabalhos mostram que em alguns indivíduos com TEA você tem uma alteração nos níveis sanguíneos e níveis cerebrais de serotonina. E esse é um inibidor do receptor da serotonina. Embora, teoricamente, esse medicamento devesse melhorar o quadro do autismo, na prática, foi bastante frequente a piora nos sinais e sintomas. Então, esse é um exemplo daqueles em que, teoricamente, um determinado medicamento deveria reverter sinais e sintomas de uma determinada condição e, na verdade, na prática, você tem uma resposta totalmente oposta. Novamente, eu chamo a atenção para o cuidado que a gente deve ter no uso desses medicamentos. Quando surgiram os chamados antipsicóticos atípicos, que são os antipsicóticos de segunda geração, esses são com os quais vocês seguramente estão mais habituados. A risperidona, que tem vários produtos genéricos em uso no Brasil, o aripiprazol, o Aristab e o Abilif, que são dois medicamentos que são propostos
pela Academia Americana de Psiquiatria e pelos institutos de medicina, de um modo geral, como sendo indicados para o tratamento de crianças com TEA. Então, do ponto de vista da indicação, para você usar medicamentos que estão previstos nos protocolos utilizados no mundo inteiro, eu diria que não há como fugir da risperidona e do aripiprazol. A risperidona tem sido amplamente utilizada. Acredito que mais do que deveria, porque você não leva em conta frequentemente que a risperidona, a médio prazo e a longo prazo principalmente, pode induzir efeitos colaterais muito severos. Eu lembraria obesidade, que pode chegar à obesidade mórbida, se você não tiver alguma forma de controlar a ingestão de alimento por esses indivíduos. Pode induzir a um tipo de uma síndrome metabólica, em que você tem alteração da glicemia, alteração dos triglicérides e do colesterol, que podem, por sua vez, gerar problemas seríssimos do ponto de vista da saúde sistêmica. Mas ainda hoje, eu diria que são os medicamentos de primeira escolha para a maioria dos indivíduos que, a seu juízo, apresentam sinais e sintomas de tamanha amplitude que não haja outra coisa a não ser ajudá-los com medicamento. Então, nada contra a medicação, mas acho que o uso da medicação tem que ser extremamente cuidadosa, a dose mais baixa possível, com controles metabólicos frequentes, levando em conta os possíveis efeitos colaterais com os quais vocês podem se deparar. Eu lembraria que o aumento de peso que a risperidona e o aripiprazol causam frequentemente é por uma verdadeira compulsão alimentar. Os pais informam que a criança realmente come o dia inteiro, ela acorda durante a noite para comer, algumas ganham peso de forma extremamente rápida. Então, isso é obviamente, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Não cuidar de algo e acabar desencadeando um problema sistêmico que tem sérias consequências no médio e longo prazo. Muitos médicos estão utilizando outros medicamentos dessa família. A olanzapina, que é o Ziprex, tem sido bastante usada aqui no Brasil, mas ela não é ainda uma medicação que tem indicação definida pelos protocolos de saúde pública do mundo. Mas a gente tem visto o uso de muitos medicamentos off-label, que são medicamentos que ainda não têm uma indicação absoluta, mas que têm sido usados com determinada frequência. Eu diria que, pelo cuidado que a gente deve ter com relação ao uso desses medicamentos, quando necessário, seria preferível você começar com os antipsicóticos atípicos, os de segunda geração. Quando você não tiver um resultado adequado, talvez recorrer aos mais antigos, tomando todos os cuidados que eu já chamei a atenção, antes de usar os muito novos, que a gente não tem ainda nenhuma ideia de como eles vão produzir, se é que vão produzir, efeitos secundários sérios no médio e longo prazo. Está sendo cada vez mais utilizada, inclusive aqui entre nós no Brasil, os chamados inibidores seletivos da recaptação da serotonina. O medicamento típico dessa família é a fluoxetina. O representante talvez mais conhecido é o Prozac. Existe um genérico também, o Daforin, que é muito utilizado. Na verdade, a fluoxetina é um antidepressivo com alguma ação ansiolítica e tem dado algum resultado interessante em alguns indivíduos com TEA, no sentido de reduzir a ansiedade, de diminuir eventualmente a estereotipia e de levar a uma melhora global do comportamento. É um remédio, é um medicamento que tem sido bastante difundido, o uso dele entre nós. Tenho tido uma experiência razoavelmente boa com ele.
O que eu queria chamar a atenção para vocês é que, na verdade, o exercício de medicar pessoas com TEA é, na verdade, um jogo de tentativa e erro. Porque por mais que você conheça o efeito esperado de um determinado medicamento, indivíduos com TEA podem responder de forma absolutamente diferente daquela que você espera que aconteça. Isso tem que ser discutido de forma muito clara com os familiares. Quer dizer, não só discutir se é momento, se vale a pena introduzir algum medicamento, deixar absolutamente claro quais desses medicamentos que você está prescrevendo são já aceitos mundialmente como úteis e quais são usados off-label. Eu acho que você pode usar medicamento off-label, uma vez que isso seja dito de forma absolutamente clara e aceita pela família. Outros medicamentos dessa mesma família, o Luvox, que é a fluvoxamina, o citalopram e o citalopram, também têm sido utilizados entre nós. Menos frequentemente do que a fluoxetina, mas, segundo alguns trabalhos, tem tido um resultado interessante no controle de agressividade e de agitação. Outros medicamentos que têm sido utilizados, embora não haja uma medicação ainda clara a respeito deles, é a venlafaxina e a mirtazapina, que são medicamentos antidepressivos, são de muito recente lançamento, e embora estejam sendo usados com uma certa frequência, eles estão sendo usados de novo no que a gente chama de off-label. Não existe ainda, por parte dos protocolos mundiais, a recomendação para a utilização desses medicamentos ainda. Então, como vocês estão vendo, eu diria que vários medicamentos que ainda não têm comprovação no sentido de que tenham uma eficácia, de que possam ser usados sem risco para a criança e para os adolescentes, têm sido usados com muita frequência. Então, seguramente, a gente vai, acompanhando esses casos, nos próximos meses ou anos, começar a ter uma ideia mais adequada do que está acontecendo com esses medicamentos, em termos de eventuais melhoras e efeitos colaterais. Ansiolítico também pode ser utilizado, o produto mais óbvio dessa família é o Valium. Ele tem um efeito sedativo muito potente, ele pode reduzir muito os níveis de ansiedade. Por outro lado, eles são muito sedativos. Alguns benzodiazepínicos têm como outro efeito colateral, além de poder sedar a criança, aumentar muito a secreção brônquica. E, às vezes, os pais não te contam que está acontecendo isso, e essas crianças, a partir do momento que começam a tomar benzodiazepínicos, como Valium, Rivotril, etc., começam a ter problemas de secreção pulmonar, que pode levar a pneumonias de repetição, pode levar a uma série de comprometimentos respiratórios importantes. Então, é importante que isso seja dito tão logo você indique algum medicamento, para que esses pais, caso notem que esses efeitos colaterais começam a aparecer, que se reportem a você para você poder suspender a medicação e, enfim, tomar as atitudes que pareçam necessárias. Existe um outro ansiolítico, mas que é usado só em casos muito graves, porque ele é de uso só intramuscular, injetável. Então, ele é usado eventualmente para crises extremamente sérias de autoheteroagressão. Não é um medicamento com o qual a gente tenha que ter contato muito frequentemente, felizmente. Existem medicamentos cuja função precípua é de ser um anticonvulsivante. Ácido valproico é um. Os produtos que você encontra com essa droga no mercado são Depaquene, Valpaquine, Depakote. Tem um princípio muito similar. Todos têm o ácido valproico como base psicofarmacológica desses produtos. Ele é indicado fundamentalmente para tratamento de determinados tipos de convulsão.
Então, teoricamente, é um dos medicamentos que a gente pode utilizar naqueles 30% a 40% de casos de indivíduos autistas que terão e que têm a epilepsia concomitante. Então, a epilepsia é frequente no TEA. A epilepsia severa é uma das causas de morte mais frequentes em crianças com epilepsia. Então, portanto, obviamente, é uma condição médica que tem que ser bem tratada. E uma opção razoável, quando a crise responde a ele, é o ácido valproico. O levetiracetam, que é o Keppra, também é um anticonvulsivante de penúltima geração, ele é bastante recente. Ele tem tido um efeito muito interessante em algumas síndromes epiléticas que respondem aos anticonvulsivantes habituais. Tem sido usado eventualmente o topiramato, outro anticonvulsivante. Esse tem sido usado com determinada frequência para diminuir a auto- e heteroagressividade de indivíduos com TEA. E a lamotrigina também. Então, vocês vejam que antiepiléticos são considerados também como possíveis estabilizadores do humor. Então, não é infrequente que vocês vejam pessoas com TEA que não têm epilepsia, em que o médico está tentando uma dessas drogas. Eu tenho tido um resultado bastante interessante com o topiramato, nesses quadros de auto- e heteroagressividade. Um efeito colateral do topiramato que tem que ser lembrado é uma diminuição do apetite. Tanto assim que ele tem sido usado também para pessoas que estão fazendo dieta no sentido de perder peso. Na criança pequena com TEA, é um efeito colateral que pode levar à desnutrição. Então, obviamente, que a gente tem que tomar cuidado com relação ao uso. Mas é um remédio que está no nosso arsenal, que pode ser eventualmente utilizado. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado quando medica pessoas com TEA é evitar ao máximo o que a gente chama de politerapia, que é quando você utiliza mais de um medicamento no sentido de tentar controlar o mesmo tipo de alteração. E não é incomum receber no consultório crianças que estão tomando 2, 3, 4 medicamentos diferentes. Porque algumas vezes o médico, com a ansiedade de tentar melhorar um tipo de comportamento que nem sempre está presente, você entra nessa ansiedade que a família vive com razão e você vai acrescentando medicamentos no sentido de tentar controlar da melhor forma possível alguns sinais e sintomas. Toda vez que você começa a utilizar mais de um medicamento ao mesmo tempo, você começa a ficar com muita dificuldade de saber o resultado de cada um deles em particular. A utilização de 2 medicamentos não significa que você vai ter como resultado a soma dos 2. Pelo contrário, com muita frequência, você tem interferência de um no outro, diminuindo, inclusive, a potência terapêutica de um deles. Então, evitar ao máximo a chamada politerapia. Quando você entra nos medicamentos psicoestimulantes, que são aqueles utilizados habitualmente no TDAH, uma coisa que é preciso a gente deixar claro, e agora é motivo de muita discussão, é se o indivíduo que tem TEA e tem TDAH é uma comorbidade. Eu acho que não é uma comorbidade. Eu acho que sinais e sintomas do TDAH fazem parte do quadro básico do autismo. É muito frequente que estejam presentes. Então, não se trata de 2 condições diferentes presentes no mesmo indivíduo. A minha opinião é de que hiperatividade, desatenção, faz parte da maior parte dos quadros de TEA que a gente acompanha. Daí a utilização cada vez mais frequente de psicoestimulantes. Sem dúvida nenhuma, o mais conhecido, o mais usado é o metilfenidato. O medicamento que tem essa fórmula é a Ritalina simples, a Ritalina LA, que é o mesmo sal, mas com efeito prolongado,
e o Concerta. A vantagem do uso do LA, no caso da Ritalina, e do Concerta, é que o efeito clínico dessa droga é mais longo. Quando você usa a Ritalina simples, de 10 miligramas, você tem uma absorção imediata da medicação e uma queda muito rápida do efeito. Então, na verdade, você teria que dar várias vezes ao dia para manter o mesmo nível de melhora quando ela ocorre. Em pessoas com TEA, da mesma forma que em pessoas com TDAH, que não tem TEA, você não vai ter uma melhora em todos os casos. Eu diria que em aproximadamente 40%, 50% dos casos, você tem uma melhora que é dramática, é muito visível, todo mundo percebe, e você tem um percentual razoável de indivíduos que pioram do transtorno de déficit de atenção e outros em que você não tem efeito nenhum. Efeito colateral mais frequente da Ritalina: perda de apetite, principalmente na hora do almoço, mas que normalmente é compensável à noite. E o problema da Ritalina, que é esse que eu já estou mencionando, de passagem, que é um efeito muito potente e fugaz. Então, é um medicamento que, se o seu filho está tomando Ritalina LA, melhorou muito do transtorno de déficit de atenção, e você esquece de utilizar um dia, seguramente a professora vai telefonar para saber o que aconteceu com o teu filho aquele dia, que ele está tão diferente. E, como eu disse, o resultado da Ritalina ele é praticamente imediato e muito óbvio. Eu não concordo com a criminalização que tem sido feita da Ritalina, comparando essa droga à cocaína, a outras drogas de uso não clínico. Óbvio, você tem que tomar cuidado. É claro que ela tem muito uso indevido por parte de alguns adolescentes, mas ela é uma droga que, tomados os cuidados necessários, ela é muito útil para muita gente que se beneficia muito de seus efeitos. Lembro que não se deve utilizar Ritalina ou Concerta sem antes fazer uma checagem das condições cardíacas. Já houve casos de morte súbita pela Ritalina, porque esse indivíduo tem uma cardiopatia que não havia sido identificada até então. Então, é muito importante isso. Primeiro, fazer um eletrocardiograma, se necessário, uma avaliação mais abrangente com o cardiologista, e só utilizar o medicamento no caso de você ter absoluta certeza de que não há nenhuma condição cardiológica prévia. Os outros estimulantes, a tamoxetina, não têm sido usadas com muita frequência. O produto que contém esse sal aqui no Brasil é o Strattera. Eu diria que não tem sido muito utilizada. E uma droga de segunda escolha para você usar nos sinais e sintomas de TDAH, que não tem efeitos colaterais praticamente, é a clonidina, que o nome comercial é a Atensina. É uma droga usada fundamentalmente para determinadas condições cardíacas, mas que no indivíduo que não tem cardiopatia tem um efeito muito interessante e pode ser usado com determinadas... É fácil de ser utilizado, com muito pouco efeito colateral no controle do TDAH de pessoas típicas e de pessoas com autismo. Os outros psicoestimulantes, embora algumas pessoas usem eventualmente, eu diria que não é muito adequado pela falta de informações adequadas que ele tem até hoje e pela falta de estudos bem conduzidos que examinam a possível eficácia dessas drogas. Antes de responder algumas perguntas que estão chegando, que eu vou tentar responder, eu quero terminar dizendo que, resumindo o pouco que eu lhes falei hoje, a maior decisão, na minha opinião, é quando medicar. Tomem cuidado, porque frequentemente você não está medicando a criança. Você está medicando os pais, que não estão dando conta de determinados comportamentos da criança e que insistem em que você medique no sentido de atenuar os problemas comportamentais presentes. Você não deve medicar
porque a professora dessa criança diz que se ele não tomar algum medicamento, ele vai ter comprometido todo o seu aprendizado. Deve medicar quando, a seu juízo, houver uma indicação clara de medicamento. Medicar com o quê? O arsenal é esse que eu lhes mostrei. Tem várias opções, depende muito do objetivo que você está tentando seguir. Você quer melhorar o quê? A desatenção e hiperatividade desse indivíduo com TEA? Você está tentando reduzir o nível de ansiedade dele, que faz com que ele seja muito disfuncional? Você está querendo reduzir o número de crises convulsivas que essa criança com TEA tem, sem prejudicar os sinais e sintomas de TEA? Quais os potenciais prejuízos que a droga que eu estou te propondo pode trazer? Isso tem que ser discutido da forma mais aberta, mais transparente com a família. E você tem que respeitar a decisão da família de usar ou não o medicamento que você está prescrevendo. Então, na verdade, você, como profissional, tem o dever de, a seu juízo, propor o que te parece melhor, mas você também deve levar em conta o tipo de resistência, o tipo de preconceitos que essa família tem com relação ao usar ou não medicamento. E a pergunta que não tem resposta é por quanto tempo. Quer dizer, eu não tenho critérios para dizer Joãozinho melhorou muito com o uso da risperidona e ele vai usar por um mês, 6 meses, 1 ano. Ele vai usar por um período suficientemente amplo para que aquele comportamento que você quer controlar esteja bem controlado e, quando for o caso de tentar parar a medicação, fazer um desmame lento e gradual, deixando claro para a família: não existe um critério definido para dizer que hoje está na hora de parar com o medicamento. De novo, assim como a introdução do remédio é uma questão de tentativa e erro, a retirada do remédio é uma questão de tentativa e erro também, da mesma forma. Eu terminei e eu vou tentar responder, então, as perguntas que estão chegando. Deixa eu achar aqui as perguntas. Uma pessoa pergunta sobre o uso ou não da Ritalina, que ela não teve, aspas, coragem de dar. Não é preciso coragem para dar Ritalina para uma criança. É preciso estar convencida de que ele tem um problema comportamental que está prejudicando a vida dele, seja por um problema social, seja por um problema escolar. Ninguém deve medicar uma criança onde não seja necessário, mas é igualmente inadequado não utilizar um medicamento bem orientada por um médico, deixando de oferecer a essa criança a possibilidade de tornar-se muito mais funcional e de dar conta muito mais das exigências que se faz para ela. Então, eu diria que não é uma questão de ter coragem ou não é uma questão de acreditar em. É questão de você ser convencida de uma determinada forma de que vale a pena a tentativa. Alguém me pergunta a hipótese mais provável da origem do autismo. E se a medicação é paliativa e sintomática? Sim, a medicação é simplesmente paliativa e sintomática. Eu poderia te dar algumas dezenas de causas já identificadas de autismo. Uma delas, principalmente do autismo de alto funcionamento, é fundamentalmente de causa genética. Quando você atende crianças com autismo nível 1, que são aqueles que não têm comprometimento cognitivo, que são verbais, que são relativamente funcionais, é muito frequente que você tenha informação, ou se você perguntar, você obtém a resposta, de que alguém próximo a ele
pai, avô, primo, tem um quadro igual ou muito similar. Eu tenho uma experiência muito frequente no consultório, acho que todo neuropediatra tem, de que quando você atende eventualmente uma criança que tem TEA de alto funcionamento e que você dá a devolutiva para os pais dizendo, olha, o seu filho preenche critérios para o diagnóstico de TEA, não é infrequente que o pai faça uma cara de superioridade, olhe para você e diga assim, que bobagem, Salomão, ele é igualzinho a mim. E o que eu digo é exatamente esse o problema, ele é igualzinho a você. E não infrequentemente, esse pai toma consciência, agora, aos 40, 50 anos, de que ele também tem um autismo de nível 1. Como o número de crianças com autismo está aumentando brutalmente no mundo, uma das explicações que foge da esfera da genética, quando você tem um aumento tão grande de uma determinada condição, você vai procurar fatores ambientais. Então, se você tinha 4 crianças em 10 mil com diagnóstico de autismo, e hoje eu tenho uma em 54, que diabo está acontecendo? No sentido de que, sim, eu posso estar diagnosticando demais, o quadro é muito mais abrangente, mais conhecido, mas isso não explica toda a história. O que explica boa parte da história são problemas ambientais que hoje são considerados como possíveis causas do aumento de autismo. Obesidade materna. Mães que engravidam pesando mais de 80 quilos. Ou mães que ganham mais de 18 quilos na gravidez. Aumentam o risco de terem filhos com autismo e outros problemas neuropsiquiátricos. Idade dos pais. Quanto mais idosos, pai e mãe, maior a frequência de nascimentos de crianças com autismo. Outro fator de risco, quem já tem um filho com TEA tem uma probabilidade, dependendo da causa, de ter em outros filhos cerca de 8% de chance de vir a ter também indivíduos com TEA. Uso de antidepressivos durante a gravidez. Há já robustas evidências de que o uso de determinadas drogas antidepressivas aumentam em 2 a 3 vezes o risco de você ter um filho com autismo. Há, inclusive, suspeita de que poluição atmosférica pode eventualmente aumentar. Então, a resposta é, por que está aumentando tanto? Talvez porque você tem muito autista de alto funcionamento casando e tendo filhos autistas, porque você vive uma epidemia de obesidade no mundo, porque nunca se tomou tanto antidepressivo quanto agora. Se você começar a somar essas coisas, provavelmente você vai chegar à resposta adequada. Outra coisa que, neste momento, tem que ser lembrado. Infecção pré-natal por vírus é uma causa possível de autismo. Qual é o alerta que está ligado nesse momento? O que vai acontecer a partir de agora com as crianças nascidas de mães que tiveram Covid, mesmo numa forma muito leve, e que aparentemente não correram nenhum tipo de risco de vida, em que medida esse bebê que estava em gestação vai apresentar, nos meses subsequentes, problemas relacionados ao autismo. A minha impressão é de que a gente vai ver um aumento maior ainda por conta da pandemia, não só de autismo, mas de várias condições neuropsiquiátricas da infância. Uma outra pessoa está me perguntando sobre uma criança que está recebendo risperidona, mas continua ainda, basicamente, com o mesmo comportamento inadequado que tinha. É preciso lembrar que o efeito que você tem de medicamento tem muito a ver com dose. Então, frequentemente, a dose que a tua filha está tomando é muito pequena, é uma dose com a qual, frequentemente, a gente começa, mas à medida que você vai dando a informação para o seu médico de que ela não teve efeito colateral, mas também não teve melhoras, a conduta mais óbvia é aumentar a dose da risperidona. Ou até você ter o efeito colateral, e aí
você vai descontinuar o medicamento, ou até você ter um efeito relativamente positivo no comportamento dessa pessoa. Então, de novo, a dose é extremamente variável e depende muito da resposta que você vai dando ao seu médico. Efeitos colaterais da Ritalina eu já falei. Alguém me pergunta sobre o Zoloft. Também tem sido usado. Ele ainda não é uma droga que faz parte do arsenal habitual, mas ele é um antidepressivo que também tem uma ação muito parecida com a da fluoxetina e, eventualmente, pode ser utilizado, sim. Alguém me pergunta sobre o uso concomitante da Ritalina e risperidona. Não acho que seja a coisa melhor do mundo, mas, eventualmente, a gente às vezes faz isso. Qual é o grande problema? O grande problema dessa história é que um dos efeitos colaterais indesejáveis da Ritalina no TEA é um aumento do quadro de ansiedade e das estereotipias. Então, é meio um contrassenso, né? Eu estou, ao mesmo tempo, tentando melhorar a ansiedade, melhorar as estereotipias, e estou dando um medicamento que, teoricamente, pode piorar. De novo, depende muito da resposta da criança. Então, não há como prever. Então, eu acho que é uma coisa que a gente faz às vezes, tem que tomar muito cuidado. Se já vinha tomando risperidona, você vai propor a introdução da Ritalina, é discutir com os pais a possibilidade de que haja uma piora comportamental. Mas como a Ritalina tem um efeito muito fugaz, se ela piorar um dia, no fim do dia ela não tem mais a medicação dentro do corpo. Então é muito fácil resolver os efeitos colaterais da Ritalina. Ela não tem efeitos a longo prazo. A professora pergunta sobre um aspecto que é muito complicado, que é se compete à escola utilizar e dar o medicamento prescrito pelo médico. Então, ela dá um exemplo de uma criança que tomava um medicamento anticonvulsivante, imagino eu, para ser tomada. A primeira vez que ela tomou na escola, ela teve uma convulsão. Óbvio que não foi o medicamento, se é um medicamento que já vinha sendo dado, foi uma coincidência, o remédio não causou isso. E, a partir daí, a diretora se recusou a dar a droga. Eu acho que medicamento é um medicamento para ser utilizado em casa. As escolas que têm crianças com problemas de saúde, teoricamente, deveriam ter sempre uma enfermeira de alto padrão de plantão. Essa, sim, poderia utilizar um medicamento em caso de necessidade. Eu acho que as escolas do Brasil estão extremamente mal preparadas para essas crianças que estão sendo incluídas agora. Sim, elas têm uma probabilidade muito maior de virem a ter convulsões, paradas cardiorrespiratórias, etc. E, seguramente, a escola não está preparada para isso. Eu estava outro dia num evento que a gente estava discutindo saúde na escola, e uma secretária de saúde aqui de São Paulo, de forma muito autoritária, diz que medicina é medicina, escola é escola, que na escola dela não entra médico. E eu disse que isso era uma péssima informação, porque se uma criança tiver uma convulsão prolongada, que pode levar a consequências sérias, inclusive a morte, a responsabilidade é de quem? Da professora, da diretora, da orientadora pedagógica, do secretário de saúde, de educação. Isso é um problema sério. E as professoras, de um modo geral, não estão preparadas para lidar com uma coisa que acontece em 5% da população infantil. É muito provável que professoras tenham essa vivência, eventualmente, em sala de aula, porque isso acontece em todos os lugares. Elas deveriam ser um pouco melhor preparadas para lidar com uma situação dessas que pode ser uma emergência. Oitava pergunta. Que bom que você me perguntou isso. Se alguém sai do espectro.
Então, o negócio é o seguinte. Se eu disser para você que sim, amanhã vão dizer que eu sou um cara que está prometendo a cura do autismo, que todo mundo sabe que não existe. Então, a pergunta é a anterior. Quem foi que disse, aonde está escrito, que autismo não tem cura? O que se diz e o que se acredita, e que isso é vendido a todo mundo, é que você pode melhorar a ponto de ser um indivíduo absolutamente funcional, mas jamais tirar o pezinho de dentro do espectro. Então, a minha pergunta e a minha experiência é a seguinte. Crianças que eu vejo com 1 ano e meio, 2 anos, que têm todos os sinais necessários para você fazer um diagnóstico de autismo, que você acompanha durante um determinado período e essa criança está fazendo as terapias que são sugeridas. Num determinado momento que você revê essa criança com 3, 4, 5, 6 anos, ela não tem mais nem dificuldade de sociabilidade, ela não tem mais estereotipia, ela não tem mais problemas quanto à função executiva, ela não tem mais uma rigidez cognitiva, ela não tem absolutamente mais nada que fazia com que o diagnóstico fosse possível antes. O que se deve dizer para os pais? Não, agora ele é tão leve que não dá para ver? Não, se não dá para ver, não é. Então, para não dizer que o sujeito curou, esse relatório final, quando eu dou para os pais, eu digo, Joãozinho, com 6 anos de idade, que é acompanhado desde 1 ano e meio, com diagnóstico de TEA, vem melhorando progressivamente, sendo que, na consulta atual, ele não preenche mais critérios para essa condição. E você entenda como quiser. Você pode sair por aí gritando que teu filho sarou, você pode sair gritando que ele é um autista tão leve que ninguém mais percebe. Eu acho que aí a gente entra numa discussão semântica. Para mim, ele saiu. Mas como isso é politicamente incorreto, até que muita gente comece a aceitar isso, eu prefiro ficar com o discurso de que ele não preenche mais. Ritalina, eu já falei tudo. Eu acho que eu já falei tudo o que era esperado. Tá? Tem mais uma? Qual que é? Ah, tá. Se no caso de sair do espectro, não estão os graves. Seguramente. Quer dizer, aquela criança que com 3 anos de idade é severamente comprometida, tem comprometimento cognitivo, é não verbal. Não, ela pode melhorar, aliás, espero que melhore. Aliás, é com isso que eu conto quando eu estou indicando o tratamento necessário, evidentemente, mas é ingênuo imaginar que essa criança vai sair desse quadro. Pode melhorar, ele pode ser atenuado. Você tem que lembrar, se esse indivíduo, para que ele chegue ao nível 1, que é o mais próximo possível para sair do espectro, se é que se pode chamar assim, ele tem que ter cognição preservada, tem que ser absolutamente funcional do ponto de vista da comunicação. Caso não tenha, ele jamais vai ficar próximo do nível 1 de comprometimento e, portanto, muito longe do que se espera desses casos maravilhosos que o sujeito aparentemente não preenche mais critérios. Tem mais perguntas. Tem um monte de perguntas. Alguém está perguntando se pode dissolver o metilfenidato em água. Pode. Pode mudar um pouco o efeito? Pode. Mas não vai comprometer muito. Eu acho que pode ser uma tentativa razoável, uma vez que você não tem uma apresentação líquido em solução oral nem da Ritalina nem do Concerta. O que é uma pena, né? Que tem muita criança que não tolera comprimido ou cápsula e que acaba não tendo acesso a esse tipo de medicamento.
Se o teu filho tem um problema de atenção que justifica, ao menos em parte, as dificuldades que ele tem de melhorar, a Ritalina é uma possibilidade. Eu acho que não se deve usar Ritalina em crianças abaixo de 6 anos de idade. Até 3 ou 4 anos atrás, esse era o limite que se colocava até em bula, para não utilizar. Por lobby da indústria farmacêutica, eu acho, baixaram esse limite para 4 anos. Eu jamais daria para uma criança de 4 anos com autismo Ritalina. Eu acho que 6 anos é um limite razoável. Antes disso, a gente não sabe que efeitos colaterais eu possa ter. Ritalina pode ser retirada de forma abrupta. Não tem problema nenhum. Ela não causa dependência, ela não leva ao hábito. A única coisa que acontece é que você perde o efeito que vinha sendo satisfatório até ontem, e a partir de amanhã você não tem mais. Como que a gente costuma manipular o uso da Ritalina quando o efeito é positivo? Você deve usar, na minha opinião, de segunda a segunda. Eu sou a favor de que você continue a usar, inclusive durante o final de semana. Para durante as férias. Que, teoricamente, uma das razões pelas quais você usa muito a Ritalina é para melhora do rendimento escolar. Se durante as férias ele não voltar a ficar tão hiperativo, tão dispersivo quanto era antes, arrisque deixá-lo sem remédio. Mas, caso contrário, volta a dar a medicação mais ou menos uma semana antes do reinício das aulas. Não, eu acho que nenhum medicamento estimulante deve ser usado em determinadas cardiopatias. Mas você pode usar tranquilizantes, você pode usar ansiolíticos, você pode usar a atensina, que eu falei antes. Alguém está dizendo que algumas professoras entregam aos pais uma solicitação para que procurem um médico, porque sem medicação ele não pode ficar na escola. Eu acho que tem que dar medicação para essa professora. Né? A mulher é louca. Aliás, eu acho que ela está absolutamente fora da sua competência. Ela não tem o direito de fazer isso. O que ela pode fazer, e a escola pode, é frente a uma criança que tenha um comprometimento comportamental de tal ordem que não consiga ficar na classe ou que promova grande estresse da classe toda, é chamar a família e dizer, olha, o seu filho tem um comportamento que faz com que ele não seja viável para a minha escola. Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma. A outra providência que a escola pode ter, olha, o seu filho está tendo comportamentos com os quais a gente não consegue lidar adequadamente, sugiro que procure um especialista, uma psicóloga, um médico, para tentar ver se isso pode ser possível de ser feito. Isso é da competência da escola. Agora, exigir que a criança tenha medicamento para continuar, isso é de uma estupidez que não tem tamanho. Aldol, risperidona e clonidina podem ser utilizados a partir de 4, 5, 6 anos. Normalmente, eu espero até que fique claro que o problema de atenção é fundamental e que está prejudicando muito o rendimento dessa criança. Mas pode ser usado, dependendo da severidade dos sinais, muito cedo. E você pode ter uma resposta boa em crianças com comprometimento cognitivo. Óbvio que na criança com comprometimento cognitivo e um quadro de TDAH, o meu sucesso vai ser muito relativo, porque é o que eu costumo dizer para os pais. O remédio não põe nada dentro da cabeça do cara. Ele facilita que determinadas coisas entrem, mas esse sujeito tem que ter cognição suficiente e necessária
para utilizar adequadamente os estímulos que começam a entrar. E, finalmente, alguém pergunta se você pode ter um efeito rebote no término do efeito. Pode. O que acontece muito frequentemente é como a Ritalina LA tem um efeito quando tomada pela manhã, que vai até o final da tarde, 4, 5, 6 horas. É possível que, a partir desse período, a criança comece a ficar muito agitada, mas aí a dúvida é, será que ele está simplesmente voltando ao que ele é sem o remédio? Ou se é rebote ao medicamento? Mas isso pode acontecer realmente. E, finalmente, acho, se uma criança que tem diagnóstico de TEA aos 3 anos, mais à frente ele virou um superdotado. Não. Foi um erro diagnóstico. Ele era TEA, superdotado em determinadas habilidades, e esse é um diagnóstico muito frequentemente feito. Eu sempre tenho sérias dúvidas com relação a crianças que chegam no meu consultório com 2 anos, 2 anos e meio, que vêm como superdotados. Sabem tudo sobre o dinossauro, sabem o calendário perpétuo, falam inglês, egípcio e hebraico, é campeão mundial de xadrez. Não, ele provavelmente não é o superdotado que os pais estão imaginando. Ele provavelmente é um TEA. Crianças que aprendem a ler e escrever praticamente sozinhas com 2 anos e meio. Ele pode ser um superdotado, mas ele pode ser um hiperléxico, que é um dos sinais clássicos do autismo. Então, eu acho que, na verdade, é um equívoco de diagnóstico que é feito. Não uso canabidiol porque não há ainda evidência robusta de que ajude em qualquer aspecto. Ontem eu atendi uma criança que tem uma encefalopatia grave, que tem muitas convulsões diariamente. As convulsões não respondem a um coquetel de medicamento que ele está tomando. Eu ouvi ontem pela primeira vez. Entre os medicamentos que ele está tomando, ele toma canabidiol. E o que a mãe me disse é que não melhorou a epilepsia. Mas toda vez que ela tenta tirar o canabidiol, ele fica muito mais excitado, com problemas de sono. Isso está de acordo com o que os estudos têm mostrado. Existem estudos mostrando que você pode ter alguma melhora na ansiedade, alguma melhora na agressividade, mas todos os autores sérios que até agora publicaram sobre isso terminam o trabalho dizendo que ainda não existem estudos duplos cegos, metodologicamente adequados, que permitam indicar essa droga como tratamento efetivo para o autismo. Eu sou um médico extremamente conservador. Então, as famílias que me procuram pedindo para usar o canabidiol, eu encaminho para um colega meu que usa. Eu ainda não me sinto seguro, não há ainda segurança sobre o que vai acontecer no médio e longo prazo com essas crianças tomando essa droga em momentos em que o cérebro está em franco desenvolvimento. Não, eu não uso ainda. Por que os profissionais que trabalham com TEA, na maioria, querem medicar as crianças? Eu acho que você tem que mudar de profissional. Eu não acho que a maioria queira, e se a maioria quer, compete à família discutir claramente isso. De novo, da mesma forma que acontece com a escola, o profissional não médico, ele pode sugerir a você que procure um médico para pensar na possibilidade de, mas quem decide se vale a pena medicar ou não é o médico e você como pai dessa criança. Então, eu queria encerrar a nossa reunião de hoje, que foi muito gostosa. Eu preciso jantar, estou morrendo de fome. A gente vai fazer um novo webinar o mês que vem. Eu ainda vou discutir o que a gente vai discutir, mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado. Boa noite, saúde, tchau.